Pessoal, mais uma aula, né? Agora nós iremos trabalhar. Quem que nós iremos trabalhar, pessoal? Hoje, depois da língua portuguesa, todo mundo já sabe que vem a matemática, né? Então vamos ver o que que tem reservado para a nossa aula de hoje, tá? Olha aí. Sempre, primeira coisa, a data no caderno. Gente, não coloca só no caderno, coloca no livro também, na página que você está trabalhando lá no livro, na página do dia, coloca a data. Por favor, minha gente, faça isso para a professora. E para vocês também. É uma forma da gente manter as coisas organizadas. E na hora de estudar, você sabe qual dia que foi a matéria daquele dia, olhando a data do caderno e seguindo lá no livro, tá? Aí, nós vamos trabalhar no livro sim, tá ok? Agora, professora, qual é a página? Olha, nós vamos lá nós vamos dar um pulinho. Nós vamos lá para a página 139. E nessa página 139, a gente começa o capítulo 6. E o assunto desse capítulo é a divisão, né? Então, gente, vamos ver o que que esse capítulo nos reserva. A primeira coisa aí, nós temos uma imagem, né? E nessa imagem nós temos o diálogo entre duas pessoas, tá? Então nós vamos primeiro falar a respeito da fala aqui do dessa pessoa aqui, né? Do caso do homem que está cuidando ali dos canteiros, tá? Nós vamos ver o que que ele está falando para nós. Olha, tenho que plantar 54 mudas de alface nas 6 filas deste canteiro. E todas as filas devem ficar com o mesmo número de mudas. Então, gente, observa só o canteiro que ele tem para plantar, né? E as filas desse canteiro, tá? São 6 filas, viu? Tá bom? Então, vamos vir aqui para o quadro. Gente, eu tentei reproduzir aqui, né? Claro que não é com a mesma perfeição que vocês encontram no livro de vocês, o que está na imagem que eu acabei de mostrar para vocês, está aí com vocês, né? Então, o que que ele fala na questão? Que ele tem 54 mudas. E ele vai ter que distribuir essas 54 mudas em 6 filas. Aí, olha aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, tá? Agora, essas 54 mudas, ele pretende colocar, né, igualmente o que tem na primeira fila, ter na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta fila. A mesma quantidade, né? Vai ficar bem bonitinho esse canteiro aí, né? Depois que você vê lá tudo certinho, né? Então, ele vai distribuir dessa forma. Agora, gente, vamos ver aqui, olha. O primeiro canteiro, vamos ver, os asteriscos aqui estão representando as covinhas onde ele vai plantar essas mudas, tá? Então, me ajuda a contar aqui, olha, quantas mudas ele vai plantar nessa primeira fila aqui. Tá aí no livro de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha, contando as covinhas que ele fez, é possível descobrir quantas mudas ele pretende colocar em uma fileira. Não foi falado que todas terão a mesma quantidade? Então, quer dizer que todas essas aqui vão ter 9 mudas plantadas, tá? Mesmo que apareça aqui, ó, né? Umas quantidades diferentes aqui, mas aí você já sabe que vai ter a mesma quantidade em todas as filas. Gente, isso é divisão.
tá? Divisão é você repartir em partes iguais, tá? A gente não tem como falar de divisão se as partes não são iguais, né? Se eu coloquei 9 aqui, aqui também tem que ter 9, aqui 9, 9, 9 e 9. Olha só, ficou tudo. Vou até apagar esse 54 aqui para pôr o 9 aqui, para vocês poderem ver que todas as filas ficarão com 9 mudas, tá? Então, aí você olha aqui, ó, são 6 filas, né? Então, 6 vezes 9, ó, 6 vezes 9 é igual a 54. Ó, não apareceu ali. Não, gente, espera aí, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver desse lado se vai aparecer, ó. Aqui aparece, ó, 6 vezes 9 é igual a 54. Aí, se já foi falado aí, ó, 54 em 6 fileiras, então vou pegar 54, dividir por 6. Quantas mudinhas vai ter em cada fila? 9. 54 dividido por 6 é igual a 9. Gente, não tem como a gente falar de divisão sem atrelar a multiplicação, tá? Uma leva a outra, tá? Então, se você não decorou a tabuada, agora eu vou falar decorar, tá? Se você não decorou a tabuada de multiplicação, aí a coisa embanana na divisão, gente. Tem que estudar a multiplicação. Tem que guardar, entender o processo da multiplicação, né? Para você poder conseguir entender a divisão, tá? Porque olha bem, quando eu multipliquei 6 vezes 9, eu cheguei a 54. Agora, o processo inverso, eu tenho 54 mudas para repartir, dividir, né? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 canteiros. Quantas mudas eu vou ter em cada uma? 9. Eu fiz aqui mostrando para vocês, né? Cada canteiro, cada fila vai ter 9 mudas, tá? Então, tem que estudar a multiplicação, tem que estudar a divisão. Porque qual é o número que divide 54, né? Que o resultado eu vou ter 9. É 54 dividido por 6, que vai dar 9. Isso daí a gente tem que saber, viu? Tem que saber ir e voltar, tá ok? Então, vamos voltar lá para a nossa imagem para a gente poder continuar. Depois, a gente volta aqui para a gente ler no caso da senhorinha aqui, né? Vamos ver o que pede o exercício a seguir em relação a isso daí. Olha bem, o exercício pede o seguinte: responda as perguntas a seguir. 1. Quantas mudas Augusto, o senhorzinho chama Augusto, plantará em cada fila? Ai, 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 eu já até falei, né? 2. Se Augusto plantasse as 54 mudas de alface em 9 filas, quantas mudas ele plantaria em cada fila? Olha bem, gente, olha a questão aqui. Vamos ler de novo, ó. Se Augusto plantasse as 54 mudas de alface em 9 filas. Vocês estão vendo aqui? Que aumentou o número de filas. Quantas mudas ele plantaria em cada fila? Eu apresentei para vocês 6 filas. Agora, nós estamos falando de 9 filas, tá? Presta atenção aí para dar essa resposta. De quantas... Agora, nós vamos ter que voltar, ó, lá para a gente falar da Bernadette,
tá? Porque olha bem, a Bernadette agora tá falando dos ovos que ela tá colhendo lá, tá? Olha, preciso colocar os 30 ovos que estão no galinheiro em caixas com 6 ovos em cada uma. Então, vamos de novo lá para as nossas questões. Ela tem 30 ovos para colocar e ela tem 6 caixas. Então, gente, é quantos ovos ela vai poder colocar em cada caixa, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No caso 3, pergunta assim, ó, de quantas caixas Bernadette precisa para embalar todos os ovos? Agora, o 3, a questão é saber de quantas caixas ela precisa, tá? Aí depois, olha bem, 4. Se a Bernadette fosse colocar 30 ovos em caixas com 12 ovos, quantas caixas completas ela teria? Pensa bem. Você vai ter caixas para 12 ovos e você tem 30 ovos, tá? De quantas caixas você vai precisar? Caixa completa, gente, tá? Para 12 ovos. Quantas caixas você vai precisar para colocar ali certinho os ovos? Vou deixar aí para vocês poderem pensar, né? Porque eu já dei uma boa pista lá na questão dos canteiros e da Bernadette não é muito diferente do que nós fizemos com os canteiros, tá? Aí, gente, depois nós vamos passar lá para a página 140. Olha bem, distribuindo em partes iguais. Vamos ver o que o Mateus está fazendo aqui, ó. Mateus vai plantar 42 mudas de couve. Vamos pensar na quantidade, 42 mudas, tá? Em 6 filas iguais. Agora pensa nas filas. 6 filas iguais. Quantas mudas ficarão em cada fila? Então, o Mateus está falando aqui, ó. Comecei colocando uma muda em cada fila. Então, ele fez as filas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ele pegou, né? Como ele quer distribuir as quantidades, né? Para ficar tudo igualzinho, porque isso é divisão. Então, ele começou fazendo... Olha o que ele fez. Olha, ele plantou uma muda aqui, outra aqui, outra nessa terceira fila aqui. Aí foi, ó, tá vendo? Vocês estão vendo verdinho ali? São as mudas de couve, né? São as mudas, verdinho. Ele plantou uma em cada fila, tá? Agora, vamos ver na segunda imagem. Ele continuou plantando, foi plantando, até chegar lá no final das filas. Mas ele foi fazendo isso, ó. Ele foi colocando uma muda em cada fila, uma muda em cada fila, uma muda em cada fila. Ele foi fazendo isso até chegar lá no final. Aí ele distribuiu as 42 mudas em 6 filas. Aí ele conseguiu descobrir quanto que ficou em cada fila. Olha bem, olha o que ele fala aqui, ó. Ficaram 7 mudas em cada fila. Aí, continuando aqui, ó. Para descobrir o resultado dessa situação, Mateus pôde fazer a divisão de 42 dividido por 6. 42 mudas dividido por 6 filas, né? Aí, usando o quadro da multiplicação abaixo, veja. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse quadro da multiplicação, né? Então, olha bem aqui, ó. Para descobrir o resultado dessa situação, Mateus pôde fazer a divisão 42. Aqui cortou, gente. 42 dividido por 6, tá? Usando o quadro da multiplicação abaixo. Veja, né? Quanto que dá 42 dividido por 6? Né? Quanto que dá isso? Sabe como que ele descobriu? Ele pensou assim, ó.
Qual o número que multiplicado por 6 vai dar 42? Aí ele vem no quadro daquela multiplicação que nós fizemos de Pitágoras. Olha bem, aí ele pegou aqui, ó, 6. Ele pega o 42 aqui, né? Então ele fala, ó, 6, ó, né? Tem 42 na linha, é o 6. Depois na coluna, quem que é? É o 7. Olha bem, então, o que que acontece? Quando eu multiplico 6 vezes o 7, dá 42. Então, se a multiplicação de 6 vezes o 7 dá 42, obviamente, se você pegar o 42 aqui em cima, voltando aqui em cima, dividir por 6, tem que dar 7. Não tem como dar outra coisa. Ou se você pegar o 42 e dividir por 7, vai dar quanto? Vai dar 6. Não tem como dar outra coisa aí. Tá? Tá certo? Então é só você observar. Linha, ó, linha e coluna. Aí a hora que você cruzar ali, você vai achar o resultado da multiplicação. Com o resultado da multiplicação, você divide por 7, aí você vai achar 6. Com o resultado da multiplicação, você divide por 6, aí você vai achar o 7 como resultado, tá? Então, vamos ver se tem alguma coisa para a gente fazer? Tá só explicando, olha. Primeiro, procuramos o número 42 na linha do 6. Aqui, ó. Nós procuramos o número 42, que é o fator conhecido, tá? Depois, o fator conhecido, esse aqui, ó, tá? Por isso que você foi na linha do 6 aqui procurar o 42, tá? Agora, olha bem, o resultado, o fator conhecido, gente, desculpa, esse aqui, ó, tá de cá, viu? O fator conhecido aqui, ó, é 6 vezes. Eu não sei quem é esse daqui, ó. Tá uma vírgula, uma interrogação aqui. Eu não sei quem que é ele, viu? Eu só sei que esse vezes essa interrogação aqui é igual a 42, viu? Então, olha bem, o passo seguinte. O resultado da divisão será o fator localizado no alto da coluna do 42. Então, olha aqui, ó, o fator conhecido, 6. Né? O resultado, 42. Quem que eu não conheço é o 7. 6 vezes 7, 42. Logo, 42 dividido por 6 vai dar 7, né? Tá entendido isso daí? Depois, tem mais para fazer? Ah, não, hoje tem pouquinho, gente, de matemática, fez muito pouco. Ah, não gostei, não. Eu vou dar mais exercício, desse jeito. Então, já que teve pouco exercício de matemática hoje, pegar as tabuadas para estudar, tá ok? Um beijo e ainda tem ciências.